Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. Hoje eu tô aqui num cenário diferente para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha gravidez. Bom, gente, quem acompanha aí, quem acompanhou o canal no começo desse ano, eu anunciei que eu tava grávida e, bom, pelo verbo estava, tenho certeza que vocês já imaginam o que aconteceu. De um tempo pra cá, eu parei de falar sobre isso aqui nas minhas redes sociais. Quem sabe já o que aconteceu foi o pessoal que me acompanha, né, nas lives lá na Roxinha, porque por lá eu comentei, eu fiquei sumida por um tempo também das lives. Teve essas últimas semanas em que eu também não postei vídeo por aqui, e aí de um tempo pra cá eu fui voltando, mas hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre isso, porque assim como eu expus, né, no começo da gravidez, o que tinha acontecido, eu acho que vocês também merecem saber a atualização. Então essa é a minha última atualização sobre a gravidez, e eu sei que muitas pessoas querem saber como que tá, o que aconteceu, porque eu parei de falar sobre isso. E eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram esses últimos dias e foi a única pergunta que apareceu por lá. Acho que a caixinha só tinha a pergunta sobre gravidez, o que tinha acontecido, né, como que eu tava. Mas eu decidi esperar um pouco para falar com vocês sobre isso, justamente para não ser um vídeo pesado, para não ser um vídeo que eu vou chegar aqui e vou só aos prantos e prantos e prantos, porque eu acho que não precisa ser assim. Então eu esperei que eu tivesse melhor, que a minha saúde mental se restabelecesse, que eu fisicamente também já tivesse recuperada, para conversar com vocês sobre isso, porque assim eu me sinto mais pronta para ter essa conversa, tá? E também para falar sobre todos os detalhes de tudo que aconteceu. Eu resolvi fazer esse vídeo assim, mais caseiro mesmo, porque assim como o primeiro vídeo que eu soltei falando sobre a gravidez, eu quero que isso aqui seja uma conversa mais próxima mesmo, tá? Então eu não ensaiei, não tem roteiro, não tem cenário, né? É só eu conversando com vocês mesmo. E espero que vocês entendam, né, que por mais que eu tenha decidido ficar um tempo sem conversar sobre isso é muito em relação a que eu não queria vir aqui pra ser um vídeo polêmico, pra despertar nenhum sentimento de pena ou outra coisa. Então, vamos conversar de amigo para amigo, entendeu? Uma conversa amigável, uma conversa tranquila. E já eu quero ressaltar logo no começo do vídeo que eu tô bem, e tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui há mais tempo e que se preocupa de verdade comigo, então em relação a essas pessoas, por respeito a essas pessoas que mesmo de longe me acompanham e se preocupam, que eu tô vindo aqui falar com vocês sobre o que aconteceu. Pra não falar nenhuma besteira, porque como eu disse pra vocês, não tem roteiro, eu tenho tudo anotado de como foi as fases e tudo que aconteceu, então vamos lá. Desde a última atualização aqui no vídeo aqui no canal, eu tinha acabado de fazer o exame de sexagem. Eu fiz o exame de sexagem, na minha contagem eu tava com entre 10 e 11 semanas. Como já tinha completado 10 semanas, estava no início da 11ª. No dia 17 de março, eu tive um sangramento. Comecei a ter um sangramento. Não era um fluxo muito grande, era um sangramento pequeno, mas que me preocupou, né? Esse dia, no caso, era no domingo. E no domingo mesmo eu fui no hospital. Eu fui num hospital aqui da minha cidade mesmo. Porque inicialmente não me preocupou tanto assim. Eu achei que pudesse ser algum descolamento de placenta, alguma coisa que tivesse, né, como eu me cuidar e resolver. Porque não era um fluxo muito grande, eu não senti dor, tá? Não senti dor nesse momento. Então fui no hospital, o médico, que era um clínico geral que estava de plantão, era um domingo à noite, ele me pediu um exame de sangue e uns outros exames lá. Nesse exame de sangue, a única coisa que apontou era que pelo menos não indicava que eu estava tendo um aborto.
Voltei para casa, o sangramento continuou e eu também fiz uma consulta online com uma obstetra para saber se eu precisava me preocupar ou não. A obstetra falou que não precisava me preocupar porque esse sangramento de escape poderia ser um sangramento como era um sangramento, poderia ser um sangramento de escape, não era um sangramento preocupante. Mas os dias foram se passando e eu continuei com esse sangramento e ele começou a aumentar. Nessa mesma semana, isso foi no domingo, nessa mesma semana, na quarta-feira, eu tinha um exame ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Eu me confundo um pouco com os termos. Mas era o primeiro morfológico, era o ultrassom do primeiro trimestre morfológico. E aí, nesse ultrassom, eu descobri que o meu bebê já não tinha batimentos cardíacos. Vale ressaltar, galera, que eu descobri na quarta-feira e nesse dia que eu descobri, já tinha um tempo em que os batimentos do meu bebê tinham parado, então não foi no início do sangramento. Quando eu comecei a ter o sangramento, isso já tinha acontecido. Pelo exame de ultrassom, eu descobri que foi com cerca de 9 semanas que eu perdi o meu bebê. Então, o meu primeiro ultrassom tinha sido com 7 semanas, quando eu descobri a gravidez. Eu descobri com 6 semanas. Com 7 semanas, eu fiz o meu primeiro ultrassom. E com 9 semanas, eu perdi o meu bebê e eu ainda não sabia, tá? Eu fui descobrir eu já estava ali com quase 12 semanas, tá? Foi realmente no final do primeiro trimestre que eu fui descobrir. Só que aí, o que aconteceu? Depois que eu descobri que eu já tinha perdido o meu bebê e realmente não tinha nada que eu pudesse fazer, eu marquei, uma consulta com o meu obstetra, e nessa consulta, a gente sempre se pergunta da causa, o porquê, se tinha algum porquê. E era uma conversa que eu já tive com o meu obstetra na minha primeira consulta, quando eu descobri a gravidez, que é o seguinte: às vezes, nesse primeiro trimestre, é comum acontecer, infelizmente, é comum de acontecer a gente perder o bebê por causas naturais. O que significa essas causas naturais? A própria natureza identifica algum tipo de anomalia, algum tipo de má formação e elimina o feto. Porque, nas palavras do meu médico, a natureza é fria. Então, mesmo que a gente guarde, a gente cultive, um sentimento de amor, de carinho, de ansiedade, a gente idealiza muito esse momento, E em relação a isso, a natureza, ela é fria, ela não tem a natureza não sente as mesmas coisas que a gente, Então, nesse caso, não teve um motivo, não foi nada que eu tenha feito ou que eu tenha comido, que eu vi que muitas pessoas, depois que descobriram o que tinha acontecido, acontece muito de criticar a mãe, tá? E, por favor, se você é uma dessas pessoas, não faça isso. Porque não é culpa de ninguém, pelo menos no meu caso não foi culpa de ninguém. Foi uma coisa que aconteceu porque teve algum tipo de malformação, não tem como explicar o porquê ou como, mas por causa dessa malformação, a própria natureza elimina o feto, entendeu? E foi por isso que eu perdi o meu bebê. Não tô aqui também, gente, para reclamar das críticas e tudo mais, que eu sei que é a opinião de cada um, mas eu sei que vai surgir algumas dúvidas, então já vou esclarecer logo. Não teve a ver com, a Paola estava treinando no primeiro trimestre. Eu estava treinando com observação médica, tá, gente? Eu tinha um personal que estava me acompanhando, eu tinha o aval do meu obstetra, eu tinha a liberação do meu obstetra, todos os meus exames estavam em dia, não tive nenhuma preocupação em relação aos meus exames, não tive diabetes gestacional, não tive nada que agravasse de alguma forma o quadro. Então, não foi nada que eu pudesse ter feito, tá? Já queria falar isso logo aqui, porque é o que as mães mais escutam, Desde o início da gestação, quando você está grávida, você já escuta 1 milhão de opiniões diferentes. E depois, quando você perde o bebê, vem o julgamento de o que ela fez? Gente,
aconteceu, entendeu? E nessa consulta, nessa primeira consulta depois da notícia, com o meu obstetra, depois do aborto, no caso, ele me falou exatamente isso. Olha, acontece, não se preocupa com isso em relação ao que você poderia ter feito ou não, porque não foi nada relacionado, não tem nada para você ficar se culpando. É claro que o sentimento de culpa vem, tá? O sentimento de culpa é uma coisa que eu acredito que não tem como evitar, e é óbvio que eu fiquei péssima nos dias, porque eu realmente ficava pensando o que eu poderia ter feito diferente, e realmente não tinha o que eu pudesse ter feito diferente, tá? Então, realmente o sentimento de culpa vem, mas é um dia de cada vez, né, gente? A gente vai vivendo um dia de cada vez, a gente vai se cuidando, é importante a gente continuar se cuidando. Isso é, de certa forma, um aprendizado. É claro que foi a minha primeira experiência com a maternidade, né? Foi a minha primeira experiência com a gestação. E por mais que tenha sido dessa forma, eu aprendi muita coisa com isso. Tanto em relação ao que esperar do período de gestação, assim, e a maturidade que vem com essa notícia também, porque a gente acaba pesquisando muito, aprendendo muito, e, enfim, se preparando de 1 milhão de formas diferentes. E eu aprendi muita coisa com isso. E o meu médico falou, olha, então já que essa é a notícia, o que a gente pode fazer é esperar pelo menos uns 10 dias, no máximo, na verdade, uns 10 dias, para ver se o feto vai sair naturalmente. Esse sair naturalmente é para eu não precisar fazer o procedimento de curetagem, tá? E aí eu esperei esses 10 dias, continuei com o sangramento foi aumentando o fluxo, e eu imaginei que eu poderia não precisar da curetagem, porque como é um procedimento cirúrgico, né, você vai ter que estar dopada, né? Não é bem anestesia, mas eles te induzem no sono e você dorme por um tempo. É um procedimento invasivo. Então eu pensei, eu torci muito para que eu não precisasse. E pelo nível de sangramento que foi durante esses 10 dias, eu acreditei que eu não iria precisar. Mas ao final dessa espera de 10 dias, eu fiz o ultrassom e ainda estava retido. O feto ainda estava lá dentro, meu bebê ainda estava dentro do útero. Eu ainda precisaria do procedimento de curetagem. E foi o que aconteceu. Então, no dia, eu gravei, eu marquei aqui também. No dia 2 de abril, né, desse último mês, que agora a gente já tá em maio, né? No dia 2 de abril, eu fiz o procedimento de curetagem. Eu sangrei, ao todo, o meu sangramento ele durou 1 mês. Tanto contando o período do início do sangramento, antes de descobrir pelo aborto, quando eu descobri, até o momento da curetagem, dias depois da curetagem, eu continuei sangrando por cerca de 15 dias depois da curetagem. O sangramento durou basicamente 1 mês e alguns dias, tá? O que teve, né, claro, consequências pra mim, porque eu fiquei muito fraca nesse tempo e também fiquei meio tonta, assim, a pressão caiu e uma série de coisas que a gente tem que cuidar, tá? Então, se você tá passando por isso também, força e se cuida o máximo que você conseguir. O procedimento de curetagem foi de longe o pior procedimento que eu já fiz na minha vida, assim. Não em relação ao procedimento em si, porque a partir do momento que você faz, acabou a dor, você não sente mais nada, pelo menos eu não senti dor depois que aconteceu, que eu fiz a curetagem. Mas no dia do procedimento, que eles vão tendo que induzir a abertura do colo do útero, tem todo um procedimento que vem antes da cirurgia, no caso, né, da operação. E foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Comentei isso com as pessoas que estavam comigo, que era meu namorado, minhas irmãs. E eu não estive sozinha em nenhum desses momentos. Eu não estive sozinha em nenhuma situação. Então, eu tenho muito a agradecer, porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. E foi a pior dor que eu já senti. Essa dor que vem antes da curetagem, que são cólicas muito fortes. O sangramento é muito... É muito, enfim. E aí, depois da curetagem, nesse dia 2 de abril...
foi quando, pra mim, se encerrou esse ciclo, tá? E eu falo se encerrou esse ciclo porque desde o momento que eu descobri até o momento da curetagem, a gente tá sempre tentando ficar emocionalmente melhor, até depois da curetagem, até hoje, enfim, é um processo. Mas pra mim foi quando eu consegui encerrar esse ciclo de sentir, poxa, eu tive um desfecho em relação a esse assunto, um desfecho que não era o que eu queria, né? Mas que era um desfecho necessário. Hoje, tá, gente? O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte: eu tô me sentindo bem melhor emocionalmente falando. Meu corpo já tá 10/10, já voltei a treinar. Tive um período em que eu tive que me afastar dos treinos, porque realmente é um período de repouso, que você não pode fazer força. Eu fiquei realmente esse mês que eu fiquei sangrando, gente, eu precisei me afastar dos treinos, porque eu não podia fazer força, não podia fazer exercícios intensos, então eu fiquei um mês aí só de repouso, só descansando, me cuidando. E agora que eu já passei por tudo isso e que eu tô vindo aqui falar com vocês sobre isso, eu também já voltei à minha vida normal, né? O dia a dia, minha vida normal já voltou. Continuo me cuidando, continuo me priorizando, né? Mas o que eu tenho também no final desse vídeo para falar é que eu ainda quero ser mãe. Né? É claro que é uma situação traumática e que não vai ser agora, porque eu preciso me recuperar também emocionalmente em relação a tudo que aconteceu. Mas eu ainda quero ser mãe, é um sonho que eu tenho. E talvez da próxima vez seja um pouco mais planejado, talvez assim a gente consiga evitar qualquer coisa que a gente pudesse ter feito, ou qualquer coisa que tivesse de alguma forma afetado, né? Mas basicamente eu não tenho do que reclamar em relação à minha rede de apoio, às pessoas que estão comigo. Eu tive uma recuperação maravilhosa em relação a isso, não tive que me preocupar com nada. E futuramente quero vir com notícias mais felizes para vocês. E eu sei que eu precisava trazer esse vídeo aqui porque eu expus todo o processo, então eu acho que vocês mereciam saber o que aconteceu, o desfecho de tudo isso. Mas é isso, galera, foi isso que aconteceu. E muito obrigada a todas as mensagens que eu recebi de preocupação, as pessoas querendo saber de fato como eu tava, as pessoas que souberam lá na Twitch, né, nas lives, quando eu contei o que aconteceu, pelo tempo que eu fiquei afastada. Eu não esperava tanto apoio das pessoas como eu recebi, das pessoas que ficaram sabendo. Então, do fundo do meu coração, muito obrigada, vocês são incríveis. E eu realmente queria ter esperado esse tempo todo, passar realmente por toda essa situação, para quando eu conversasse com vocês sobre isso, não fosse um vídeo difícil, não fosse um vídeo que eu não conseguisse nem me comunicar direito. Então, passei por toda essa situação, vivi o que eu precisava viver só entre os meus familiares, as pessoas que estão vivendo isso comigo, né? Para depois eu vim conversar com vocês bem mais tranquila, bem mais inteira, né? Tentando conversar com vocês assim, dessa forma. Quem fez as contas aí sabe que pelo dia que eu fiz a sexagem e que eu descobri que, no caso, que eu comemorei, né, falando no caso que seria menina e ela se chamaria Olivia, no dia da sexagem eu já tinha perdido o meu bebê, né? Então, pra mim vai ser sempre Olivia, né? Vai ser a Olivia e independente dela estar aqui nesse mundo comigo ou não, ela foi muito amada e ainda é. E ela foi muito esperada, ela foi muito desejada. Então, é isso. Espero que não tenha sido um vídeo ruim pra vocês, mas eu tentei deixar o mais leve possível, por isso esperei até hoje. Mas muito obrigada, viu, gente, de coração. E eu sei que muitas pessoas vão vir aqui comentar no vídeo, me dando forças, então desde já eu já agradeço. Só de você estar assistindo até aqui já me ajuda muito, né? E muito obrigada, do fundo do meu coração. Não foi dessa vez que eu vim com notícias extremamente felizes,
Mas o canal vai continuar, como sempre foi, focado em livros, mas eu sei que vocês gostam de saber um pouquinho da minha vida pessoal. E eu gosto de trazer isso pra vocês também, porque a gente acaba ficando mais próximo. Isso aqui é uma comunidade, né? Eu não tô aqui Eu não tô aqui pra vender um personagem pra vocês. Eu sou uma pessoa real, com sofrimentos reais. E que na minha vida também nem sempre tudo dá certo, né? Mas muito obrigada, do fundo do meu coração. Um beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo vídeo. E eu espero que um vídeo muito mais feliz que esse.